Olá, bom dia. Vamos dar início à aula de Química. E o nosso assunto hoje são as reações de óxido-redução, e os agentes oxidantes e redutores. Então, uma reação de oxirredução é caracterizada como um processo simultâneo de perda e ganho de elétrons, pois os elétrons perdidos por um átomo, íon ou molécula são imediatamente recebidos por outros. Esse fenômeno também é chamado de oxirredução, oxidorredução ou simplesmente redox. A oxidação ocorre quando um elemento perde elétrons e o seu número de oxidação aumenta. Já a redução ocorre quando o elemento ganha elétrons e o seu número de oxidação diminui. Por exemplo, na formação do sal de cozinha, que é o cloreto de sódio, o sódio cede definitivamente um elétron para o cloro. Isso acontece porque o sódio está na família 1 e ele tem um elétron na última camada. Então, esse elétron ele vai perder, ou melhor, ele vai doar para o cloro, ficando então com uma carga positiva. O sódio cede definitivamente um elétron para o cloro, formando cátions, o cátion Na. Tá aqui, ó. Então, ele ficou com uma carga positiva a mais no núcleo, recebendo então o NOx mais um. Ou seja, ele sofre oxidação, pois perdeu um elétron e o seu NOx aumentou de 0 para 1. Aqui era 0, porque ele tinha o mesmo número de prótons e elétrons. Quando ele doou um próton, ele ficou com uma carga positiva a mais, então o NOx dele passou de 0 para mais 1. Simultaneamente, o cloro recebe um elétron, formando o ânion cloreto, ou seja, sofre redução, pois seu NOx passou de 0 para menos 1. O cloro tinha NOx 0. Quando ele recebe o elétron, ele fica com uma carga negativa a mais. Então, ele ficou com NOx mais, menos 1, aliás. Então, passou de 0 para menos 1. Então, ele sofreu redução. O sódio é chamado de agente redutor, pois foi ele quem forneceu o elétron para o cloro, provocando a sua redução. Já o cloro é o agente oxidante, pois ele provocou a oxidação do sódio, recebendo o elétron dele. Então, resumindo, na oxidação, um átomo perde elétrons, o NOx aumenta, portanto, ele é o agente redutor, que ele vai provocar a redução do outro átomo. E a redução é o ganho de elétrons, o NOx vai diminuir e ele é o agente oxidante. Considere um exemplo de reação em que ocorre uma oxidação e uma redução simultaneamente. Quando colocamos uma lâmina de zinco em uma solução de sulfato de cobre, aqui de cor azul, notamos que ao passar do tempo, que a solução fica incolor e forma-se uma camada avermelhada sobre a lâmina. Então, essa lâmina de zinco foi colocada aqui na solução de sulfato de cobre. A solução de sulfato de cobre foi ficando incolor e ocorreu o depósito aqui dos metais na lâmina de zinco, de cobre, né? Isso acontece porque a cor azul da solução era originada pelos íons cobre mais 2, que estavam dissolvidos. Mas esses íons ganham elétrons, isto é, sofrem redução e transformam-se em cobre metálico. Esse cobre formado deposita-se sobre a lâmina. Então, na redução, ganho de elétrons, o cobre passou de mais 2 para 0. Enquanto isso, o zinco da lâmina perdeu elétrons para o cobre, transformando-se em íon zinco, ou seja, sofreu oxidação. Então, a oxidação é a perda de elétrons e ele aumentou de 0 para mais 2. A reação global da oxirredução que ocorreu pode ser expressa por
Então, a oxidação, né, a perda de elétrons do zinco, e a redução, que é o ganho de elétrons pelo cobre. A reação global de óxido-redução, cobre mais 2, mais zinco, produziu zinco mais 2, mais cobre. Então, a gente pode observar que o NOx do zinco aumentou, e ele agiu como agente redutor, enquanto o NOx do íon cobre diminuiu, e ele agiu como agente oxidante. O nome oxidação veio do fato de que antigamente se pensava que toda reação desse tipo ocorria somente na presença do oxigênio. Então, o zinco perdeu 2 elétrons, passando de zinco metálico para cátion. Zinco mais 2. Nesse caso, o zinco sofreu uma oxidação. E o cobre, ao contrário, ele ganhou 2 elétrons. Então, já com o cobre ocorreu o contrário, ele ganhou 2 elétrons, passando de cátion cobre 2 para cobre metálico. O cobre sofreu, então, uma redução. Isso explica as duas mudanças observadas, pois a solução ficou incolor, porque os íons cobre se transformaram em cobre metálico, que se depositaram na placa de zinco. Visto que houve uma perda e um ganho de elétrons simultâneos, essa reação é o exemplo de reação de oxirredução. Por meio dela, podemos estabelecer os seguintes conceitos, que se repetem para todas as outras reações desse tipo. Então, oxidação, perda de elétrons, e o número de oxidação do elemento aumenta, pois ele perde os elétrons. E na redução, é o ganho de elétrons, e o número de oxidação do elemento diminui, pois ele ganha elétrons que são negativos. O metal mais reativo sofre a oxidação, assim, no exemplo proposto, o zinco é mais reativo do que o cobre. Outra reação de oxirredução, que pode ser citada, ocorre quando colocamos magnésio ou alumínio em uma solução de ácido clorídrico. Nessas reações, o hidrogênio do ácido clorídrico recebe 3 elétrons vindos do alumínio ou 2 elétrons vindos do magnésio, já que o alumínio está na família 5 e o magnésio na família 6, passando de cátion, aliás, 2, né? Passando de cátion para gás hidrogênio, enquanto que o metal se transforma no cátion. Então, a gente tem alumínio mais o hidrogênio do ácido clorídrico. Então, aqui ele tinha NOx 0, passou a NOx mais 3. Já o magnésio tinha 0, passou para NOx mais 2. E o hidrogênio, então, como recebeu os elétrons, ele transformou em cátion. Os metais sofrem oxidação e o hidrogênio sofreu redução. Abaixo temos uma figura que mostra que ao se adicionar o magnésio no ácido clorídrico, ocorre uma efervescência, que é em razão da liberação do gás hidrogênio, e o magnésio desaparece, pois ele é consumido. Então, aqui temos magnésio, ácido clorídrico, e aqui a efervescência, né? Quando se mistura o magnésio ao ácido clorídrico. As reações de oxirredução são bastante comuns em nosso cotidiano, como quando um prego enferruja. O prego é feito de ferro, que com o tempo se oxida em contato com o oxigênio e com a água, formando o óxido de ferro. 3 moléculas de H2O, que é a ferrugem. Então, a gente tem a oxidação do ferro aqui, a redução do oxigênio e a equação geral da formação da ferrugem. Portanto, nessa reação, o ferro sofre oxidação, sendo agente redutor, e o oxigênio sofre redução, sendo o agente oxidante. Então, aqui a gente tem a imagem de um
do ferro, né, enferrujado, ou seja, ele sofreu oxidação. Exercício número 15, da página 212. Considere a seguinte equação, que representa uma equação de oxirredução. Então, 2H2O mais 2F2 vai dar 4HF mais O2, ácido fluorídrico. Determine, respectivamente, a substância oxidada e a reduzida. Então, aqui, a substância oxidada é o reagente que possui o átomo que perde elétrons, cujo NOx aumenta. Esse elemento é o oxigênio. Logo, a substância oxidada é a água. Então, o oxigênio aqui tinha NOx menos 2, né? Ele passou a NOx 0. Quer dizer, o NOx aumentou. Então, ela é a substância oxidada. A substância reduzida é o agente que possui um átomo que ganha os elétrons, cujo NOx diminui. Esse elemento é o flúor, logo a substância reduzida é o F2, o gás flúor. Então, o flúor aqui tinha 0, passou para menos 1. Tá? O mais 1 é do hidrogênio e o menos 1 é do flúor. Então, o NOx diminuiu, portanto, é a substância reduzida. Exercício 16. Na reação, 2HCl mais NO2 vai dar H2O mais NO mais Cl2. Os elementos que não sofrem oxidação ou redução são, no caso, hidrogênio e oxigênio. Aqui, fazendo os cálculos, o HCl, o cloro, tinha NOx menos 1, passou para NOx 0. Então, ele sofreu oxidação. Analisando aqui o oxigênio, ele vai ter mais 4. Porque são 2 hidrogênios, cada um é menos 2, né? Portanto, mais 4. E aqui ele passou a mais 2. Aliás, o nitrogênio, não o oxigênio. Então, houve redução de 4 menos 2 igual a 2. E na oxidação de 0 menos 1 vai dar 1. Portanto, o hidrogênio e o oxigênio foram os elementos que não sofreram oxidação nem redução. Exercício 17. O material cerâmico YBA, cobre 3, oxigênio 7, supercondutor a baixas temperaturas, é preparado por tratamento adequado da mistura Y2, o ítrio, né, O3, BaCO3 e cobre, óxido de cobre. Nesse supercondutor, parte dos átomos de cobre tem número de oxidação igual ao cobre no óxido de cobre. Ou a parte tem número de oxidação em comum, a outra parte, né? De acordo com as afirmações, o número de oxidação do ítrio, do bário e do cobre nos compostos usados na preparação do material cerâmico é, respectivamente. Então, a gente vai usar para o cobre, tá? Óxido de cobre. Então, a gente vai descobrir o NOx do cobre. Então, vai ser X, mais o oxigênio é menos 2. Então, menos 2 igual a 0. Portanto, X menos 2 igual a 0, ou seja, o X vai dar mais 2. Portanto, o NOx do cobre é mais 2. Do ítrio, Y2O3. Então, a gente vai descobrir do ítrio, que é o Y. Então, como ele tem 2, vamos usar 2x, mais... São 3 átomos de oxigênio e cada um tem NOx menos 2. Então, menos 2 que multiplica 3, igual a 0. 2x vai ser menos 6, igual a 0. Ou seja, x igual a 6, divididos por 2. O NOx dele vai ser mais 3. E para o bário, BaCO3,
Então, o bário é o X, que é a nossa incógnita, mais 4 do carbono, mais menos 2 do oxigênio, que multiplica 3, que são 3 átomos de oxigênio, igual a zero. O nosso X vai ser X mais 4, menos 6, igual a zero, ou seja, 6 igual a X igual a 6 menos 4, e vai dar mais 2. Então, respectivamente, o NOx vai ser mais 3, mais 2 e mais 2. Exercício 18. O bromo é encontrado em níveis de traço em seres humanos. Seus compostos possuem diversas aplicações. Dentre elas, cita-se o brometo de potássio, que tem sido utilizado no tratamento da epilepsia em humanos e animais. Esse elemento químico pode apresentar diferentes estados de oxidação, sendo encontrado na água do mar e na salmoura na forma de brometo. A partir da reação do íon com cloro, obtém-se o bromo molecular conforme a equação a seguir. Então, a gente tem 2 bromo mais cloro 2, vai dar bromo 2 mais 2 cloro. Analisando a equação, é correto afirmar que... Então, foi o cloro, que é o agente oxidante, sendo reduzido a seu íon. Aqui, ó, ele foi reduzido a íon, tá com carga negativa. E assim encerramos nossa aula. Obrigada.